Deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bem, deputado, já como disse, já estamos aí com um programa bastante desenvolvido, né? E há muitas críticas. Eu sei que o senhor é uma das lideranças políticas e profissionais de medicina que defende o programa. Eu queria saber qual é a sua avaliação do programa em andamento e com estas denúncias aí, esses cubanos rebeldes, enfim, o que está lhe parecendo este assunto aí, deputado? Olha, Marcelo, eu defendo o programa não só porque sou do PT, porque eu sou um deputado do PT, mas eu defendo como médico por convicção, por ter certeza de que este programa Mais Médicos, ele veio para estabelecer uma nova diretriz na medicina brasileira. Por quê? Porque a medicina brasileira, normalmente, ela é muito influenciada pelas organizações médicas, desde o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e as outras instituições que vão se reproduzindo por especialidade em todos os estados, que eu também tenho meu respeito, porque eu sou médico, eu sou do Conselho Regional, eu sou do Sindicato dos Médicos, sou da Associação Médica Brasileira, mas muitas vezes essas associações, elas se colocam de uma forma muito conservadora, classista, digamos assim, ao longo da história dos anos, porque eu já estou há mais de 30 para 35 anos formado como médico. Na década de 70 já se discutia a necessidade de mais médicos, de interiorização dos médicos, mas as entidades sempre puxaram o freio de mão, impedindo a criação de novas faculdades, novos cursos de medicina, como hoje ainda acontece. Por isso nós temos, primeiro, uma grande defasagem de médicos ainda no Brasil. A população foi aumentando, os serviços de saúde foram aumentando, ampliando, desde hospitais, mas também principalmente na rede básica, e os médicos que são formados e aqueles que se interessam pela atenção básica, que é a grande porta de entrada do sistema de saúde, do SUS, não tem médicos suficientes e não funciona adequadamente. A porta de entrada do sistema de saúde é a atenção básica, e a atenção básica começa com a estratégia de saúde da família, começa com o posto de saúde, com a policlínica. Então, nesse sentido, nessa carência de médicos, e quando o governo primeiro oferece para médicos brasileiros, que também continuam não se interessando o suficiente, infelizmente os médicos hoje se formam já voltados para as especialidades, não tem compromisso com o SUS, não tem compromisso com a atenção básica, não se interessam pela atenção básica. Os prefeitos pelo interior do estado, vou pegar o município de Irani, o prefeito agora por último, para conseguir um médico normal, comum, nosso, brasileiro, para atender, ficar no município, pediu 30 mil por mês. Então, o médico merece isso, mas as dificuldades que o município tem, município pequeno do interior, para pagar valores assim elevados. Então, o Mais Médicos vai preencher essa lacuna. Todas as críticas que são feitas, agora elas se acentuam num ano como o ano passado e principalmente desse ano, em grande parte influenciada pelo clima eleitoral, das disputas eleitorais, a presidência da República. Os adversários políticos pretendem dar uma caixa de ressonância nisso para mostrar aspectos negativos. Quando uma médica como a Ramona desiste, deserta, é uma médica no meio de 6 mil, de mais de 6 mil. Quando um outro médico também são casos isolados que não significam nada. Isso é até normal que tenha um pequeno percentual de pessoas que desistem por várias razões, desde razões pessoais. A médica cubana queria mesmo ir para Miami, encontrar com o companheiro dela lá em Miami, sabe? Essa é a razão, E setores conservadores contrários ao Mais Médicos, mas mais pela razão política, ficam repercutindo isso com horas e horas no noticiário, quando deveria estar sendo mostrado no dia a dia muito mais o lado positivo. Então, Marcelo, na Comissão de Saúde, nesta semana, eu recebi os 2 coordenadores do programa Mais Médicos em Santa Catarina, que representam aqui o Ministério da Saúde. Eles nos fizeram um relato do programa no estado. Agora, a função desse relato, nós estamos recebendo um mapa dos municípios catarinenses, que atualmente são 110 municípios catarinenses que têm o programa Mais Médicos,
nós estamos hoje com 200 nós vamos chegar em breve, né, a mais de 200 médicos no estado. Está iniciando a terceira etapa do programa Mais Médicos no Brasil, também em Santa Catarina. Depois, a partir de março, temos mais 50 municípios que solicitaram para ingressar no programa, que vão ser atendidos também, né? E nós vamos então, com várias informações que nós estamos colhendo, nós queremos dentro de 30, 60 dias estar chamando uma reunião pública, tipo uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convidando os prefeitos dos municípios onde os Mais Médicos atuam, os secretários municipais de saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual. Vamos chamar as instituições médicas, vamos chamar a população em geral, né, que queira discutir. Vamos fazer um balanço do Mais Médicos em Santa Catarina, vendo o lado positivo e também os aspectos negativos que tiver. Agora, eu deputado, quero ressaltar um aspecto, Marcelo. Pois não. Sim. Pois não. Não, pode completar. Um aspecto. Veja, o mais importante do Mais Médicos, que tem que ser entendido, que o Mais Médicos é um programa para atenção básica da saúde brasileira. Atenção básica, que é a porta de entrada. Se na rede de postos de saúde nós conseguimos ter lá a presença do médico durante o dia, que cumpra o horário, que o cidadão chega no posto de saúde e tem médico, porque infelizmente muitos médicos nossos, eles vão fazer um bico de 1 hora, de 2 horas e vão embora, e na maior parte do dia não tem a presença do médico nas unidades de saúde, dos postos de saúde de Santa Catarina, da maioria dos municípios e do Brasil. O Mais Médicos, o médico desse programa, ele está lá presente o dia inteiro. O paciente chega lá, tem médico. E por outro lado, ele é atendido com acolhimento, que é um princípio fundamental, que a pessoa seja acolhida, atendida com humanidade, com vontade, sabe? Então, isso por si só vai causar um balizamento para a saúde pública brasileira. E no rastro do Mais Médicos já vem a discussão sobre os cursos de medicina, que tipo de médico nós estamos formando, né? Que é outra discussão importante, além de ter mais cursos de medicina, e também o programa de residência médica no país, que está sendo rediscutido no Ministério da Saúde, para que o mesmo número de vagas que tem para estudantes de medicina, né, onde tem cursos, tem que ter o número de vagas de residência. E as residências vão passar por uma reformulação, onde, independente da especialidade que o médico fizer, ele pode ser cirurgião plástico, pode ser oftalmologista, pode ser cirurgião bariátrico, pode ser escolher a especialidade que for ao fazer uma residência. Mas o primeiro ano de residência médica é um ano dedicado à saúde da família. Ele vai ter que ter formação em saúde da família, em atenção básica. Principalmente médicos formados na região pública, na rede pública, né? Principalmente, mas mesmo aqueles que se formam também nos cursos particulares, porque na verdade, aqueles que se formam em cursos particulares, eles dependem muitas vezes da estrutura pública, do SUS, eles não são isentos, sabe, do apoio governamental, do apoio da saúde pública, eles utilizam a estrutura também como campo de estágio, sabe, eles não são eminentemente privados, que totalmente isolados, isentos, sem nenhuma relação com o sistema público. Então não importa, seja o médico formado pelos cursos públicos, que aí mais ainda então, porque, né, tem essa chancela, mas os cursos de toda natureza, sabe, de toda natureza, eles têm que ser regulados pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, sabe, e aí isso vai se repercutindo, né, nos estados. Por exemplo, o Mais Médicos aqui em Santa Catarina tem uma comissão, né, que também faz parte, onde entra o COSEMS, que são as Secretarias Municipais de Saúde, onde entra, né, a representação de vários setores. Então, depois vai democratizando isso. Mas eu acho que isso tudo vem no rastro do Mais Médico. Não é só um programa isolado que veio para durar 3 anos e acabar. Mas vem para fazer um grande debate, uma grande discussão. Me permita lhe interromper. A gente sabe, o senhor acabou de falar agora há pouquinho aí, que as críticas ao programa Mais Médicos, elas têm muito do teor eleitoral, né, deste ano. E isto com certeza vai subir nos palanques, nos estados e até na campanha, principalmente na campanha da presidente Dilma.
O senhor acha que este programa será, digamos, modificado, extinto, melhorado, ampliado? O que o governo federal irá fazer com este programa, com vistas à questão eleitoral? Olha, a tua pergunta, digamos, a afirmação também, ela é fundamental, porque esse programa, ao invés de ele ser olhado apenas como um programa de governo, ele na verdade vai se tornar um programa de Estado. Há uma grande diferença. Não só um programa de governo, do governo agora atual, que está de plantão no Brasil, que é o governo do PP com outros partidos, mas vai se tornar um programa de Estado. Quer dizer, a importância é tão fundamental, né? Assim como lá no passado se criou o PSF, Programa de Saúde da Família, foi criado por um governo. Naquela época do Jamil Haddad, que era o ministro da Saúde, que era do Partido Socialista Brasileiro, né? Criou o Programa de Saúde da Família, que se tornou agora estratégia de saúde da família. Pena que esse programa está deturpado, porque foi ganhando um jeitinho brasileiro, as pessoas foram entrando, equipes fantasmas, médicos fantasmas, que inclusive o Mais Médicos vem para corrigir essa distorção também, tá? Mas o Mais Médicos, assim como foi o Programa de Saúde da Família, que depois virou Estratégia de Saúde da Família, e é um programa revolucionário, é um programa fundamental para a saúde pública brasileira, tá? Que nós temos que resgatar e aperfeiçoar. Aliás, o deputado, a propósito... Da mesma forma, o Mais Médicos é um programa de Estado que vem para ficar, com as adaptações, lógico, porque está a experiência dessa implantação agora, durante esses 3 primeiros anos do seu funcionamento, vai se fazendo adaptações, né? Pois mas isso vem para ficar. Isso é o que eu queria saber do senhor. O senhor é médico, além de ser deputado do PT, é um médico e tem esta visão técnica, né, profissional da coisa. Na sua opinião, o que o senhor modificaria neste plano, neste programa de governo, hein? Olha, com o tempo, eu acredito que agora, nesse momento, o governo precisou lançar mão de médicos estrangeiros, para que nós possamos atingir a grande meta do governo brasileiro, que é chegar à atenção básica a uma cobertura nacional de 75%. Nós ainda estamos um pouco longe disso, tá? Então, hoje nós ainda temos apenas 1/3 dos médicos necessários na atenção básica para o Brasil atingir a sua meta de 75% de cobertura na atenção básica. E por falta de interesse e até porque os cursos de medicina não formam os nossos médicos voltados para a saúde pública, não formam os médicos voltados para o mercado do SUS, não formam os médicos também com compromisso na atenção básica, é uma minoria. A maioria vai direto para as especialidades, no 3º ano, 4º ano ele já decide, ele já é cirurgião plástico, ele já é dermatologista, ele já é oftalmologista, ele já é cirurgião bariátrico, ele já é cirurgião, tá? Então, porque nesse momento, tu tem que lançar mão de médicos estrangeiros, e dentre eles vem os cubanos, que têm uma formação excelente nessa área. Agora, que inclusive atendem muito bem, a qualidade técnica profissional desses médicos é excelente, tá? Dos que estão atuando aqui nos nossos postos, né? Que até onde nós sabemos, temos as informações, né? Não são médicos desqualificados, não, pelo contrário, muitas vezes estão de 1000 a 0, tá? Na formação básica dos nossos médicos brasileiros, infelizmente, tá? Eu digo assim, o que vai modificar? No tempo, esse programa está estimado para 3 anos, com a formação de mais médicos brasileiros e mais médicos brasileiros se interessando, né? Nós vamos substituindo os médicos estrangeiros pelos nossos médicos brasileiros. Só que os médicos brasileiros vão passar por um processo de serem conquistados, um processo de educação também nas escolas médicas, sabe? Para que eles tenham esse compromisso. Deputado, me diga uma coisa, o senhor avalia, deixa eu ver se eu avanço aqui no que o senhor está dizendo. O senhor diria que esta novidade do médico estrangeiro, principalmente os cubanos, isso de alguma forma é uma coisa, digamos assim, exemplar, né? Do ponto de vista da ideologia do governo atual, que tem ligações muito próximas com o governo cubano, enfim. Mas o senhor acha que esta medida de trazer médicos estrangeiros não é um pouco também de recado, de puxão de orelha que o governo federal dá aos médicos aqui no Brasil e tenta fazer
dar uma demonstração para que num segundo momento, como o senhor está dizendo agora, os médicos brasileiros se apresentem mais? Eu acho que sim, eu acho que o que você disse é o resumo disso, sabe? Porque, na verdade, nós precisamos formar mais médicos, que faltam médicos no Brasil. O médico, nós temos que chegar a 1,9 médicos, né? 2,5 médicos por 1.000 habitantes, quer dizer, nós estamos ainda longe. No ritmo que o Brasil está formando médicos hoje, se não for feito nada, só em 2025 que nós vamos chegar ali mais ou menos próximo do índice preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então nós temos que acelerar esse processo, porque a rede brasileira de saúde, quando o governo lança as redes de atenção de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, a rede cegonha, a rede para pessoa portadora de deficiência, a rede para pessoa com doenças crônicas, meu Deus, as unidades aumentam, os postos de saúde aumentam, tem que aumentar o número de médicos, sabe? Então, eu acho que esse programa Mais Médicos vem romper com algumas algemas, tá? E muita influência das entidades médicas nessa, em puxar o freio de mão, impedir que esse processo aconteça, tanto que está vendo ali o bang-bang que existe, sabe, dos posicionamentos, que agora estão trabalhando para a deserção de médicos, oferecendo emprego nas entidades, sabe? Isso é o fim da picada, cara. Pois é, mas o deputado, deixa... O Ronaldo Caiado, que é médico ruralista, que eu acho que nunca atendeu pelo SUS um único paciente, sabe? Vai a Miami se encontrar com os médicos cubanos anticastristas para poder saber como influenciar aqui no Brasil a deserção de médicos do programa Mais Médicos. Então, o programa está contaminado nesse período, né, por essa disputa eleitoral, política. Sim. Agora, o ano que vem, Marcelo, você vai ver, o ano que vem, que as eleições já aconteceram, independente de resultado, o ano que vem, ninguém mais vai falar do Mais Médicos. Vamos esquecer o Mais Médicos, tá? Vai ser uma calmaria. É um ano que não tem eleições, que não tem disputas, tá? É um ano... Agora, o deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta final sobre isso que o senhor acabou de dizer, com esta presença aí do deputado Caiado, fazendo denúncias, enfim, denunciando até o trabalho escravo e tal. A gente até já falou desse tema aqui em meses anteriores. Marcelo, que nós não vamos ter tempo de falar agora, mas nesse debate que a gente quer chamar, porque para entender, o médico cubano que está vindo aqui, ele é um acordo que é feito com o governo cubano através da Organização Pan-Americana de Saúde. Eles estão no mundo inteiro nas mesmas condições e há muitos anos que eles praticam o chamado internacionalismo. Isso faz parte da ideologia deles, dos compromissos deles, de solidariedade e um monte de coisa. Depois, o médico cubano que vem para cá ganha essa parte, tá? E outra parte, a família de lá também tem ajuda, e a família de lá tem saúde, tem educação, tem transporte, tem habitação gratuita, tá? Depois tem outro aspecto, os médicos cubanos, quando voltam para lá, eles também têm a carreira deles, as carreiras deles lá, no sistema deles. Eles aumentam pontos, eles acrescentam pontos. Quando eles participam de um programa como esse, quando eles voltam, lá dentro do país deles também tem ascensão nas carreiras deles, em pontuação. Depois, mas o deputado... Programas especiais. Hoje Cuba está desenvolvendo um programa especial de habitação, que você sabe que é um dos programas mais sérios de Cuba. Eu já fui várias vezes a Cuba, é um dos programas mais sérios de habitação. Então os médicos cubanos, os médicos de Cuba que participam do Mais Médicos, por exemplo, aqui, quando eles retornam, eles entram em programas especiais, preferenciais, para ter o seu apartamento. E aí vai, então eles têm vantagem. É que nós aqui queremos discutir uma coisa que é a vida interna de um país que está 1000 anos-luz de distância da gente. Tá, mas o deputado... Sofre desde 60 o boicote americano, sabe, sufocando o país, e ninguém se insurge contra isso. Tá? O Brasil... Então... É difícil entender isso. O senhor tem... Vai ter deserções, mas a imensa maioria está aqui de boa vontade, trabalhando muito bem, cumprindo horário, atendendo com acolhimento, tá? E eu acho que dando uma magnífica contribuição para a saúde pública brasileira. Deputado, o senhor tem razão quando fala que é pouco tempo para falar de um assunto ideológico, repleto de interesses eleitorais até. Mas finalmente eu queria que o senhor fizesse 3 ou 4 frases a respeito do seguinte sentido. Na última entrevista até que nós fizemos, eu lhe perguntei isso. O senhor não acha que neste programa, na elaboração do programa, na prática do programa, não faltou articulação política do governo federal com os médicos e também na vice-versa, né? Não faltou um pouco de diálogo
das associações médicas com o governo. Não há um belicismo aí entre categorias e o governo, e que poderia ter sido de uma forma diferente, hein? Na verdade, em várias instâncias lá no governo federal, junto ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde, tem assento as instituições médicas, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e outras representações, né? Então, esse diálogo sempre teve, mas muito formal, institucional. Eu acho que aí tem que aprofundar esse diálogo, tem que ter aproximação. Não se justifica esse distanciamento agora, né, grande que se está. Mas a presidente Dilma não passou muito goela abaixo esse programa junto aos médicos? Olha, não usou demais a sua autoridade? Se fosse muito na moleza, Marcelo, se fosse muito na moleza, não acontecia. Tá? Até porque eu já comecei, quando eu comecei a entrevista com você, eu disse que as instituições médicas brasileiras há muitos anos puxam de mão para que tenha mais médicos, mais cursos, né, para que se formem mais profissionais. O revalida é feito, digamos, para dificultar que médicos estrangeiros venham exercer profissão aqui. Se aplicar o revalida para um médico brasileiro que sai da faculdade, a maioria não passa. Tá? Então, é todo um arcabouço em que as organizações médicas, que também têm do seu ponto de vista, defendem o interesse de classe, mas isso parte de um outro princípio. Eu sou médico. Quando eu atuo na área médica, eu tenho muitos interesses em jogo. Eu tenho a indústria farmacêutica, eu tenho a indústria de equipamentos médicos hospitalares, que são poderosas multinacionais, né, que dominam um mundo do mercado. Eu tenho tantos interesses dos hospitais, dos interesses dos profissionais da saúde, de toda sorte, de laboratórios, de tudo que você imagina. Aí eu pergunto, o que deve ser um ponto de referência na saúde? Qual é o ponto de referência? São os médicos? São os remédios? São as farmácias? São os equipamentos médicos hospitalares? É a indústria farmacêutica? Não. A referência central, o ponto de referência na saúde é o cidadão, o paciente. O paciente. Eu, médico, existo porque existe o paciente. Os hospitais, os remédios, o raio-x, a ressonância magnética existem porque existe o paciente. O paciente tem que ser o centro dos interesses. Então, do ponto de vista da saúde pública brasileira, do ponto de vista dos usuários do SUS, do ponto de vista dos pacientes, o Mais Médico é excelente. Agora, do ponto de vista de outros interesses que se atropelam no meio, que querem ter as suas fatias de mercado, que querem transformar a doença em mercadoria, tá? É lógico que o Mais Médicos não interessa. O Mais Médicos é ruim, tá? O Mais Médicos é prejudicial. Dependendo do ponto de vista, tá? Dependendo do ponto de vista, tá? E o Frei Beto, um amigo meu, já dizia que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, dependendo do ponto de vista, cara, o Mais Médicos é péssimo, é horrível. Muitos propalam isso por influência, porque estão simplesmente influenciados por um debate negativo, sabe? Mas a hora que tomarem conhecimento, que conseguirem enxergar o seu significado, ele é muito bom, excelente, para cumprir um papel agora que vai deixar depois, como resultado daqui para frente, a melhoria da saúde pública, do SUS, da atenção básica, de ter mais médicos, mais cursos de medicina, de formar médicos especialistas com mais consciência, com compromisso com o SUS e colocando o paciente sempre em primeiro lugar. Deputado, não quero encerrar essa entrevista sem falar uma linha sobre eleições 2014. Qual é a sua opinião e qual é a sua posição? O senhor defende a candidatura de Cláudio Vinhati ou a posição da ministra Ideli Salvati de discutir melhor isso? Aliás, em quem o senhor votou naquela eleição do PT em Santa Catarina? Eu fui alinhado sempre muito próximo da ministra Ideli, eu sempre tive uma militância muito junto com ela, fomos deputados juntos, sempre tive uma admiração por ela. Eu me alinhei na disputa interna, né, com ela aqui também na linha, né, do candidato e tal, mas também não fazia nenhuma objeção, porque o Vinhati também é um companheiro de luta que foi exemplar, né, batalhador e tal. Então, as pessoas que estavam em minha volta eu deixei livre, quem quisesse votar num ou no outro, né, mas eu pessoalmente, né, perfilei mais aqui nessa condição com o Paulo Esse e com a Ideli, tá? Agora,
eu acho que o PT do Brasil passou por esse processo interno de reorganização, e esse processo deu uma vida nova para também oxigenar o partido no Estado, que é importante, né? Então, esse período de conversações onde tudo é possível. Até agora não tem definição nenhuma. A tendência do PT é ter candidatura própria, né? Ou se o PMDB vier, que eu acho muito difícil que o PMDB saia do governo, tá? Possa compor com o PT e PMDB, que seria uma excelente chapa também para disputar o governo do Estado, né? É uma chapa histórica que eu já defendi lá atrás, quando eu fui presidente da Assembleia, Luiz Henrique governador e o Lula presidente. Eu participei ali de todo um processo que eu defendia a entrada já naquela época do PT no governo, do Luiz Henrique. Se o PT tivesse entrado naquela época, ao invés do PSDB para avanço do governador, seria o PT. Na sucessão do governador Luiz Henrique, era o PT no governo do Estado. Hoje o PT está discutindo a sua reeleição em Santa Catarina e não a tentativa da primeira eleição. Tá? Então, eu acho que o PT já errou muito nessa caminhada, na estratégia, tá? de alianças, né? E agora é mais uma oportunidade, tem que pensar bem, né? Eu acho que tem vários caminhos para serem seguidos, né? Mas tem que ponderar bem esse tabuleiro de xadrez, né? Para que o partido possa tomar uma decisão boa, acertada, né? E na perspectiva sempre que essa política seja feita em consonância, né? De poder levar propostas, né? Melhores, boas para a população de Santa Catarina. Ok. Deputado, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um bom final de semana ao senhor. Vamos continuar acompanhando todos esses assuntos importantes. Tá bom. Tá bom, Marcelo. Um grande abraço. Abraço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. O deputado Volney Morastoni, deputado estadual do PT, já foi prefeito de Itajaí, já foi presidente da Assembleia, enfim, é uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores e que nos discorreu.